Dando continuidade ao curso de computação gráfica com relação ao processamento de imagens, neste vídeo vamos tratar sobre o uso da integração das bibliotecas NumPy, Matplotlib e a biblioteca Pil para poder fazer o processamento de uma imagem. Então, na biblioteca NumPy, sabemos que é uma biblioteca especializada na parte de análise de dados e trabalha com operações matriciais. Então nós temos ali várias operações matriciais que estão disponíveis nessa biblioteca. A biblioteca Matplotlib, ela serve para visualização de dados e montagem de gráficos. Então ela foi desenvolvida por um neurocientista que usava o programa MATLAB, e ele queria aperfeiçoar a visualização desses dados que foram obtidos por eletroencefalografia numa pesquisa sobre epilepsia. Então, ela é uma biblioteca muito utilizada hoje pelos usuários do Python. Temos também a biblioteca Pil, que é a biblioteca onde existe ali um pacote de processamento de imagens, porém, essas ferramentas são ferramentas mais leves do que, por exemplo, a biblioteca OpenCV, mas também ajuda bastante na edição e na criação de imagens. Então, começando aí com a ideia de como funciona a NumPy em termos das matrizes, nós já vimos que as imagens são compostas, de elementos matriciais, onde nós temos ali as posições dos pixels através de linhas e colunas e os canais de cores para cada um deles. E com isso nós conseguimos trabalhar uma imagem utilizando as matrizes através da leitura da biblioteca NumPy. Então aqui tem os tipos utilizados pela biblioteca, que isso daqui é uma coisa que a gente pode abordar direto no código, Então tem vários tipos. Esses tipos nós podemos fazer a abordagem quando na montagem do código. Um fato interessante utilizando a biblioteca Matplotlib seria o uso do Color Map. Com o Color Map nós conseguimos criar uma matriz, que é o que a gente fez aqui, criamos uma imagem através de uma NumPy. Essa imagem aqui ela vai receber valores randômicos, e desses valores randômicos o Color Map vai criar todos os pixels relativos à imagem. Lembrando que isso daqui é o código que nós utilizamos no Python quando fomos fazer as aplicações práticas. Para fazer a leitura e o carregamento de uma imagem, nós fazemos a importação das bibliotecas NumPy, como nós já vimos, Pil e a Matplotlib. Com isso nós podemos criar aqui uma variável. Essa variável vai receber essa imagem, que no caso aqui eu dei um nome de pensador. Tudo isso daqui nós vamos abordar no vídeo, onde ela vai ter um tamanho ali de 8×8 na visualização, e podemos carregar através do plt.inshow. Tudo isso daqui são códigos advindos da biblioteca Matplotlib. Pois nós temos aqui como obter as dimensões de uma imagem, como obter a largura, a altura e os canais referentes à imagem. Podemos observar ali o tipo numérico que está sendo abordado na imagem, como nós observamos as características de um pixel numa determinada posição. No caso aqui eu coloquei para ele poder mostrar o pixel na posição 20 e 20, e o valor mínimo de um pixel num determinado canal. No caso, nós queremos observar aqui o valor mínimo observado no canal B, que seria o canal azul. Por isso que nós estamos usando essa referência aqui, 2. Aqui nós temos uma aplicação que é a inversão. Então o NP Invert dentro da NumPy, ela vai trazer os valores como se fosse um negativo da imagem. Claro que aqui ele trabalha no formato RGB, e aí ele vai pegar sempre o valor que complementa aquela imagem em termos numéricos dentro da matriz. Aqui nós podemos cobrir todo o canal da imagem com um vermelho, que seria o canal 0 da imagem. Observa que aqui no código a gente cria uma cópia
da imagem. Nessa cópia nós vamos varrer toda a matriz, e o canal 1 e 2 ele vai receber o valor 0. Enquanto isso, o canal 0 vai receber o valor correspondente ao que ele traz ali como sendo vermelho, por isso que a imagem fica desta forma. Mesma coisa a gente pode fazer com o verde, porém nós vamos trabalhar agora zerando o canal 0 e o canal 2, que é o canal vermelho e o canal azul, e o canal 1, que seria o canal do verde, ele trabalha nas mesmas condições referentes a ele. Mesma coisa para o canal azul, zerando o canal 0 e 1, que seria o canal vermelho e o canal verde, mantendo só o canal azul. O código é parecido para todos eles, só mudando a variável. Aqui nós temos as formas de converter para as escalas de cinza. Então, o PLT em show vai varrer toda a matriz no canal 0, onde ele vai aplicar ali o gray, que seria a escala de cinza, para todos eles. Nesse caso aqui, ele pega e estabelece um valor mínimo de 0, um valor máximo de 255, para não haver nenhum caso onde ele pode ter valores menores, que é difícil de acontecer, mas pode ter ali um caso, dependendo do que é utilizado na conversão da matriz. Aqui nós estamos retirando os eixos X e Y, então podemos usar esse código para poder fazer a retirada desses eixos. A aplicação de tudo isso daqui, nós vamos ver direto no Python. Mesma coisa aqui fazendo a varredura nos outros canais, né? Fizemos a varredura no canal 0, trazendo o que é tom de cinza para o canal 0. A varredura no canal 1, que seria correspondente ao verde, também deixando ali na escala de cinza. E a varredura no canal 2, que seria o azul, deixando também na escala de cinza. Observa que isso daqui se torna cada vez mais claro, né? Então, exatamente na leitura dos canais, você já consegue observar ali algumas características que podem ser importantes quando você vai, por exemplo, trabalhar com contornos, que é importante dentro de processamento de imagem. Além disso, aqui nós temos uma outra forma para poder fazer a correção para a escala de cinza, porém, esse método aqui, ele trabalha com a média. Então, se a gente pegar cada um dos pontos, cada um dos pixels em cada um desses pontos e fazer uma média entre eles, nós vamos chegar em valores que pode trazer uma escala de cinza. Porém, observa que aqui ele tem uma grande distorção quando se utiliza esse método. Mas você pode encontrar por aí na internet essa forma para poder fazer conversão de escala de cinza utilizando essas bibliotecas. A mesma coisa aqui, porém utilizando aquele V mínimo e V máximo, né? Onde você estabelece um valor 0 para mínimo e um valor máximo 255. Pode ver que ele escureceu um pouco mais a imagem, dando uma outra tonalidade com relação a isso. Aqui nós temos as operações de rotação, que são operações utilizadas através da biblioteca PIL. Então aqui ele tem uma forma de rotacionar a partir do valor que você estabelece aqui. Vai ser o ângulo que ele vai girar no sentido anti-horário. Então no caso aqui, eu girando a imagem 180 graus, pode ver que ela ficou de cabeça para baixo. Se eu usar aqui o image, transpose image.rotate 90 graus, é bem específico isso daqui, só vai encontrar para 90 graus. Então esse aqui é um caso muito específico, onde que você pode utilizar aqui os próprios 90 graus dentro desse parênteses aqui, como foi feito nesse caso, trabalhando com image rotate em 60 graus. Lembrando que essa rotação que é feita parte do ponto onde o centro de gravidade da figura se mantém estático. Aqui nós temos uma forma de poder recortar a imagem, então que seria um cropped também utilizado pela biblioteca PIL, onde ele estabelece onde vai iniciar o recorte. Aqui estão sendo colocado o valor de 150, vai até 300. Então ele está pegando desse ponto aqui na linha 150 e vai até a linha 300. Depois ele está pegando a coluna 50 até a coluna 200 para poder fechar esse quadrado aqui. Então esse quadrado, quando nós colocamos a leitura para poder apresentar o resultado, ele traz exatamente essa parte da figura. Então feito ali um cropped, né? Um recorte
dentro da imagem. Aqui nós temos aquela outra maneira de fazer uma rotação, utilizando a Matplotlib. Observa que ele traz ali uma única especificação de rotação de 90 graus para a imagem, usando essa biblioteca Matplotlib. Aqui tem uma forma para poder criar uma imagem utilizando a biblioteca NumPy. Então o código aqui é feito de que maneira? Tem feito importação da NumPy e da Matplotlib. Coloca-se um valor ali 5 para a largura. No caso aqui seria essa dimensão, né? A dimensão das colunas. 4 para a dimensão das linhas. Ele vai criar uma matriz com os vários zeros nessas condições e 3 canais, utilizando um tipo numérico 8. Na plotagem, ele trabalha com os valores ali dessa plotagem e preenche tudo isso daqui na escala 0, porque foi exatamente a criação da matriz. Então só os valores positivos aqui, por isso que está usando o int 8, está sendo indicado sem sinal. Então ele está trazendo esses valores, todos eles são preenchidos com zeros, por isso que nós temos aqui uma imagem de fundo preto. E nós podemos fazer o que? Nós podemos utilizar um método chamado slicing, que ele vai preencher aquela imagem que é preta, no caso aqui que nós tínhamos criado anteriormente. Ela está sendo feita agora com uma altura de 100, uma largura de 200, 3 canais. Ela vai varrer até o valor de 65, pode ver que ela está varrendo o valor até 65 nas colunas, preenchendo com vermelho, que seria o 255. Depois ela vai varrer do 65 ao 130, 65 até o 130, vai preencher isso daí com o verde. E por fim, do 130 em diante, ela vai varrer aqui, preenchendo com azul. Então, utilizando isso aqui, o From Array, ela vai criar uma memória da imagem, do objeto, que vai poder exportar esse array. Então, ela é uma condição muito boa para poder alterar valores de pixels de uma imagem apenas uma vez, de uma única vez, né? Então, com isso daí, nós temos toda a parte, vamos dizer assim, mais teórica que relaciona a essas 3 bibliotecas. E nos próximos vídeos nós vamos ver as aplicações utilizando o Python para poder fazer o uso dessas bibliotecas.